Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube, mais um vídeo do programa diário do desenho realista, tá? Que eu tenho tratado assuntos relacionados ao desenho realista, para você começar do absoluto zero e conseguir fazer desenhos realistas. A gente já teve dois outros conteúdos, duas outras aulas, essa daqui já é a terceira. Eu sou Henrique Oliveira, tá? O tema da aula de hoje é: talvez seja por isso que você não consegue fazer desenhos realistas que impressionam, tá? A gente vai tratar alguns assuntos aqui sobre esse tema. A gente vai também ter um desenho passo a passo na aula de hoje. E desde já eu falo para você, se você ainda não é inscrito aqui no canal, curte esse vídeo em primeiro lugar, se inscreve aqui para você sempre receber os avisos das próximas aulas, dos próximos vídeos que vem aqui para o canal. E aí, para você ser avisado, é importante você se inscrever e ativar o sininho de notificação. Bom, então já vamos começar, tá, o conteúdo de hoje. Eu recomendo que, se você ainda não viu as outras aulas desse programa Diário do Desenho Realista, tá aqui no canal do YouTube. É importante você ver, né, porque um vai ajudando o outro, né, vai ser todos conteúdos mais densos, né, que eu vou trazer bastante informação. E é importante você que não viu ainda, veja os conteúdos que já passou. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que é um desenho realista que impressiona? Na minha humilde opinião, um desenho realista que impressiona é um desenho que fique de fato realista. Tá? Simples assim. Um desenho que está com realismo, que está com uma técnica refinada, ou seja, uma técnica bonita de se ver, limpa, que passa a realidade. Uma técnica desse jeito, ela tem algumas características para ficar refinada desse jeito. E é independente do desenho que você faz, vai passar realismo. Só que existem algumas características que fazem, na minha opinião, você ter uma técnica desse jeito que eu estou falando aqui, refinado. E antes de entender o que é uma técnica refinada, o que não é uma técnica refinada, só para a gente se localizar, ver que nível que a gente pode estar, né, se a gente realmente está conseguindo fazer um desenho realista. E aí eu coloquei aqui algumas coisas que eu destaquei. Riscos, né? Primeiro, riscos muito aparentes no desenho, né? Riscos do lápis mesmo mostrando, né, espaçado, aquele sombreamento que ele não tá harmônico, ele não tá um sombreamento fechadinho, né, que passa essa sensação de realismo. Ele está espaçado, aí você vê, né, a falha do lápis, você vê que não está um sombreamento bacana e não está passando realismo. Colocando aqui para você ver um exemplo meu, tá, de desenhos meus, quando eu comecei a tentar fazer realismo, e por muito tempo era o que eu conseguia fazer, era desenhos desse jeito. Então é perceptível como a gente vê esse sombreamento que eu estou falando para você aqui, um sombreamento mais espaçado, dentre outras coisas, né, que tem aqui de errado. A gente vê esse tipo de sombreamento, uma técnica que não está refinada, né, que tem a característica que não passa realismo. Outra coisa que você vai reparar nesses desenhos e que também não faz um desenho ser realista é a falta de vida no desenho, a falta de tonalidade, a falta de tons, né? A gente percebe que, sabe, quando está meio desbotado, meio clarinho, parece que não chegou no tom ideal daquela referência que você desenhou ou que a pessoa desenhou, então fica bem abaixo, realmente, não consegue passar o realismo quando está faltando tonalidade, fica um desenho sem vida, né? Mais uma característica de um desenho que não é realista, no caso não vai passar realismo, não impressionar, é a proporção ruim, né? Outro tema importantíssimo é a proporção do desenho. Isso também vai trazer harmonia, também vai, né, quando foge da proporção, alguma coisa está errada, todo mundo vai perceber. Se for um desenho de um rosto, de um retrato de uma pessoa, piorou, né? Porque outros desenhos, quando a gente foge um pouquinho, se for pouca coisa da proporção, não é muito perceptível. De repente, né, um objeto, uma fruta, alguma coisa assim que a gente não... Se for um detalhe, né, uma proporção, pequenos erros de proporção até que passa. Mas quando é um rosto, é complicado. Qualquer tantinho que você erra na proporção, né, do rosto, do olho, das partes ali de um retrato, já descaracteriza, já pode não parecer aquela pessoa que você está desenhando. Então é importantíssima a proporção. Proporção ruim acaba atrapalhando também o realismo. E aí, por último, eu coloquei mais uma característica ruim, é a falta de volume, né? A falta de transição nesse desenho, falta de degradê, né? Uma coisa tão básica, mas que muitas pessoas não acertaram ainda a mão para fazer uma transição legal, um bom degradê, né? Que já tem a ver também com um bom sombreamento.
Aí o desenho não passa a realidade. E Henrique, o que é então um desenho realista, um desenho refinado? É tudo isso aqui que eu falei, o oposto de tudo isso. É um desenho que vai ter uma boa transição, né, de tons, que você vê com suavidade a transição do escuro para o claro. Tem a presença de volume, né? Você chegou no tom bem próximo da referência. Não está aquele desenho clarinho, está um desenho robusto, né? Um desenho que tem volume, tem presença e passa a realidade. Além de estar refinado, um sombreamento limpo, um sombreamento bonito que chama atenção. Que não fica parecendo muito a marca do lápis, que muitas vezes é confundida. A pessoa olha e fala, nossa, parecia uma fotografia. Por causa disso, porque está muito bem sombreado, está passando realidade, está com todas essas coisas que eu falei aqui encaixadinha. E aí aqui entra um ponto interessante, independente do que a pessoa vai desenhar. Essas características que eu estou falando aqui são conceitos. Então não é sobre, eu vou desenhar um desenho super elaborado, um desenho cheio de detalhes, muito difícil de fazer, né? Um retrato todo difícil, que tem a barba, tem um monte de textura na pele, tecido bem difícil de fazer, então vou fazer isso aí porque isso aí vai, né, impressionar. Quem disse que isso aí vai impressionar? Isso aí vai impressionar se tiver esses conceitos que eu acabei de falar. Da mesma forma que um objeto mais simples, um talher, né? Desenhos bem mais simples, se tiver as características, esses conceitos que eu acabei de falar, vai passar a realidade, vai impressionar por causa que está passando realismo, está muito bonito de se ver. Então o que impressiona é isso, é quando a pessoa olha e fala, nossa, como que ele conseguiu fazer isso? Independente se é um objeto mais simples, se é um retrato mais elaborado, que por sinal vai ser bem mais difícil, no caso a pessoa vai ter que ter muito mais experiência para trazer essas características que eu falei aqui, entre um desenho simples para poder trazer para um desenho mais elaborado, mais complexo. Por quê? Porque vai exigir mais conhecimento da pessoa, né? Enquanto você em um desenho mais simples precisa de um pouco de conhecimento, de sombreamento, né, do volume que você vai colocar, transição, degradê, ok? Em um desenho mais elaborado você vai ter que ter mais conhecimento, mais macete ali, né, para desenhar o cabelo, para desenhar uma pele realista, os poros, a textura. Você tem que começar a entender mais um pouco desse universo do desenho para conseguir ter essas características que eu falei, colocando num desenho que seja mais elaborado. Independente do desenho, se é elaborado, se é simples, essas características que eu falei que tem que estar presente para esse desenho ser realista e impressionar. Por quê? Porque senão você vai fazer um desenho todo, entre aspas, desafiador, né? Super elaborado, sendo que você ainda não dominou o básico, vai ficar um desenho que você levou horas, tempo fazendo e não vai impressionar. Vai ficar tudo muito ruim, uma técnica amadora, não refinada, com esses problemas que eu acabei de falar aqui, faltando tudo isso. E aí você vai perdendo tempo, você vai insistindo em cometer erros, você vai praticando em cima disso sem dominar a parte mais básica, que eu insisto sempre para as pessoas. Domine o mais básico, para depois você ir para o mais elaborado, para o mais complexo. Para que perder tempo, né, querendo, por orgulho, ficar fazendo coisas mais complexas, sendo que você precisa realmente dominar esses conceitos que eu acabei de falar aqui. Para dominar eles, é melhor você dominar no básico, né, sempre no começo. Hoje a gente vai fazer um desenho aqui passo a passo, voltado para a parte mais básica, que é tão importante quanto a complexa, porque a complexa é a união dessas coisas básicas que você dominou, né? Quanto mais você dominou elas, depois você vai aumentando o nível de desafio mais em cima delas, de um bom degradê, de uma boa transição, de uma boa percepção, né? De um bom uso do material que você tem, de uma boa experiência em usar, em fazer o sombreamento, né? Em preparar seu material, várias coisas assim. Depois você vai ter que ter isso para fazer o desenho mais complexo. E tem gente que está insistindo em fazer o mais elaborado e não tem isso. E aí comigo, Henrique, foi isso que foi acontecendo. Foi no próprio campo de batalha que eu fui aprimorando essas coisas. Eu fui percebendo, né, o que precisava melhorar, por que o desenho não estava ficando realista, o que estava acontecendo, quais eram os erros, que muitas vezes a gente não percebe. Né? Então cada coisinha dessa eu fui aprimorando. Estou trazendo hoje aqui, olhando para trás e pegando toda essa experiência, essa bagagem, dessas coisas que eu separei, do que realmente fez sentido. O que realmente eu precisei entender para mudar o desenho, para conseguir deixar ele mais realista. E aí, se você quer isso, se você quer fazer um desenho realista realmente que impressiona, você quer aprender, dominar essa técnica, é importante você saber isso. Você precisa saber
né, desses mesmos conceitos, porque faz parte do processo, do caminho. Por quê? Porque é o que eu passo, né, o que funcionou para mim, o que eu passo, né, nos conteúdos, desenhos de alunos que você vê aqui que eu estou colocando, antes e depois, é esses conceitos, começando a aplicar esses conceitos, né, seguindo o método do curso, tendo a minha orientação, e aí o resultado começa a vir, né, começa a transformar, começa a sair de um desenho amador, de um desenho que não estava sendo realista, não estava impressionando, para desenhos que começaram a impressionar, começaram a transmitir realidade. E comigo também, né, desenhos meus antes, depois. Aí você consegue perceber a diferença, e são essas características que eu acabei de falar aqui. E aí você pode questionar, tá bom, Henrique, entendi, cara, mas e aí, por onde que eu vou começar? Né? Por onde que eu começo, então, para fazer dar certo, né? Para conseguir ter resultado? E aí eu listei, ó, começa pelo simples, né? Você começa com degradês, né? Começa a dominar a técnica de degradê. Fica bom nisso, né? Em sombrear, em fazer a transição do escuro para o claro. Começa com desenhos mais simples, não vai pegar desenhos, né, mais difíceis, mais complexos, que você vai bater a cabeça, né, a ponto de você de repente achar que o desenho não é para você, que o realismo não é para você porque você não está sabendo nem como começa, né, está começando da forma errada. Então vai, né, para uma fruta, para um objeto, para um metal, né, mais simples, um talher, né, essas coisas legais de desenhar no começo também. E aí você pode desenhar um copo, você pode desenhar partes do rosto mais simples para você já ir se aventurando, né, nessa parte de retrato, a mão livre mesmo, já vai começando a desenhar olho, né, nariz. Depois você vai dominando mais, vai pegando métodos para você manter a proporção mais fiel do seu desenho, né, seja a mesa de luz, que é o que eu gosto de usar, seja o grid, seja o decalque, né, algumas das formas que tem para você manter a proporção são essas, né, entre outras também. E aí aos poucos você vai aumentando o nível de desafio do que você está aprendendo. Ah, Henrique, mas cara, é difícil, né? Falar é fácil, mas na prática fazer tudo isso, né, e ainda mais sozinho, fica difícil. Sim, é um caminho de desafio, né? Você vai sim ter bastante dúvida, você vai, né, para isso que existe o curso. Porque ali eu vou orientar, eu vou ter uma mentoria com você, eu vou te acompanhar, né? Você vai ter todas as aulas, passo a passo, todo o método para você seguir, né, se desafiando e aumentando o nível de desafio. Então a didática do curso é preparada para isso. Não é aulas por aulas, é a didática que vai te fazer chegar no resultado. E aí você tem o meu acompanhamento, que eu vou avaliando cada exercício seu e apontando todos esses pontos aqui, muito mais que eu ensino dentro do curso. Tá? É por isso que você tem um resultado muito mais rápido. E aí, para você conhecer o curso, tá, vai ter aqui embaixo uma aula que eu explico detalhadamente como que funciona, como que você pode se inscrever, tá? Tudo como funciona o curso, se você quiser saber mais, vai estar aqui na descrição desse vídeo. E aí agora eu vou mudar a câmera aqui, porque eu vou praticar com você, vou fazer um desenho, né? Porque enquanto eu desenho, eu vou passando para você mais dicas, mais macetes do que eu já vim falando aqui até agora no vídeo. Aí eu vou mudar aqui, a gente vai desenhar junto, eu vou deixar o desenho concluído, a imagem aqui também na descrição do vídeo, para você fazer, né? Depois você pode baixar, acompanha aqui a aula junto comigo e você pode praticar, fazer o seu exercício. Se ainda estiver disponível, eu deixo o link aqui embaixo também da comunidade gratuita, que é uma comunidade que geralmente a gente abre nas épocas de eventos gratuitos aqui pelo YouTube mesmo, e aí, se estiver liberado, vai estar o link aqui, você pode solicitar a participação, eu libero, e aí você pode colocar lá o desenho, né? Você que praticou, você pode colocar lá e interagir com o pessoal, tá certo? Então, vou mudar a câmera aqui para a gente ir para a parte prática. Bom, vamos lá. Então, vamos começar aqui a aula prática, tá? Eu vou desenhar junto com você uma fruta, eu escolhi para desenhar uma maçã. A gente vai colocar em prática alguns fundamentos importantíssimos do desenho realista, que é o que eu tenho para passar nessa aula. Como de costume, tá? Antes deixa eu te apresentar o que eu vou usar aqui. Eu vou usar um lápis para fazer um esboço principal, um lápis mais claro e um lápis mais escuro, para fazer os tons mais escuros. Para fazer o esboço, né, com linhas mais suaves, eu vou usar um mais claro. Esse daqui é um de graduação de graduação HB, tá? Graduação HB, não precisa ser especificamente o HB, você pode usar um H, você pode usar um B,
até um 2B, né, se você for controlar bem o peso da sua mão para não forçar. E aí esse é o seu lápis mais claro. E um lápis mais escuro, para fazer alguns tons mais escuros. Aqui eu vou usar o 4B. Tá? Esse daqui é da marca Faber-Castell, linha 9000. E esse azulzinho é da marca Staedtler. Tem que ser o 4B, Henrique, para fazer as partes mais escuras? Não, pode ser 3B, pode ser um 5B, pode ser o 6B, tá? Eu aqui escolhi o 4B. O importante é você ter um mais claro e um de graduação mais escura. Ponta sempre pontiaguda, sempre bem apontado o lápis, tá? Importante para o desenho realista. E por enquanto, nessa aula aqui, é isso, tá? Pode ser que eu use papel higiênico para esfumar, né? Daqui a pouco eu mostro para você. De repente eu uso um pouco do pincel também, que é alguns materiais que a gente usa para tá esfumando o desenho. Pincel simples também, tá? Pincéis assim, cerdas sintéticas mesmo, pode ser cerdas naturais também. Mas o importante é que seja um pincel assim, ó, pequeno, né? Geralmente tem as numerações nele, número 4, número 5. Não tem muito uma numeração específica, né? Mais ou menos desse tamanho assim. Dá para usar, né? Em partes menores também do desenho. E eu corto as cerdas, tá? As cerdas dele vêm um pouco maior e eu corto. Lembrando que as cerdas chatas ou cerdas achatadas, né? Que é retinho. Não é aquelas cerdas redondas. Eu corto para poder... na hora de esfumar não ficar muito grande, porque quando corta fica mais ou menos desse tamanho, fica muito melhor na hora de esfumar alguma área do desenho. E aí, como eu gosto sempre de fazer, tá, dentro do curso, durante toda a didática em si, né, do que eu estou ensinando, é óbvio que eu começo pelo mais simples e a gente vai avançando, né? Depois eu vou trazendo algo mais desafiador em cima daquela compreensão que a pessoa já teve no mais básico. É a melhor forma, na minha opinião, de você aprender e dominar. Então eu vou começar com uma fruta, uma maçã mais simples, tá, nessa aula, e em seguida eu faço mais uma aula com uma maçã um pouco mais elaborada, né, um pouco mais de desafio. Já estou até com a impressão aqui, ó. A primeira é mais simples, tá? Depois a gente vai fazer essa, que a gente vai trabalhar basicamente os mesmos conceitos, tá, de luz e sombra, volume do desenho, uma boa transição. Só que a gente vai começar a brincar mais, vai fazer algumas texturazinhas. Aí eu vou usar um outro material, tá? Que depois eu falo pra você. Tem umas gotinhas de água também, então vai ser bem interessante esse treino, tá? Lembrando que aqui já é algo mais avançado, né? Depois que a gente faz o básico, eu mostro essa aula que é um pouquinho mais avançada. Então, para começar, eu vou pegar o lápis mais claro e eu vou imaginar um quadrado. Henrique, você vai fazer a mão livre, tem que usar uma régua. Tanto faz, tá? Você pode usar uma régua, você pode fazer a mão livre, desde que você perceba que ficou mais ou menos um quadrado, tá valendo. E para que eu vou fazer esse quadrado? Porque eu vou começar a usar alguns parâmetros de medida para a gente desenhar essa maçã à mão livre, né? Eu não estou usando aqui método de proporção nenhum, né? Nem grid, nem mesa de luz, nem decalque. Se você não conhece, fica tranquilo, tá? É algumas das técnicas que a gente usa para tirar aquele esboço principal do desenho, aquele traço inicial para depois começar o sombreamento. Mas hoje aqui a gente vai fazer a mão livre. Então, para fazer, né, a mão livre ou até mesmo usando técnica de proporção, tem várias, né? Tem várias técnicas, várias formas de fazer. Eu nem acho que tem um segredo, nenhuma regra que tem que ser a técnica XYZ, porque basicamente não tem muito segredo. O importante é você tentar usar algum parâmetro para você fazer aquilo numa proporção mais correta, né? Não fazer de qualquer jeito. Então o que eu vou fazer aqui? Estou fazendo basicamente o quadrado, fiz uma reta. Repara que eu vou fazer no livro, não precisa nem ser uma única linha, eu faço riscado mesmo. Né? Uma coisa que é esboço. E não faz muito forte porque depois a gente vai apagar, tá? Não vai ser usado isso. Agora eu vou fazer aqui a parte de baixo do quadrado. Aqui eu vou fazer a outra reta. Não precisa ficar perfeito, tá? Longe de querer ficar perfeito, é só para simbolizar um quadrado. Ó. Daí legal, feito isso, vamos imaginar aqui o centro desse quadrado, marca em cima, marca embaixo, e aí eu vou passar uma linha.
Precisa ser exatamente no centro? Não, tá olhando mais ou menos no centro. Repara que eu faço até várias linhas lá, porque de primeira não sai, o importante é eu entender que eu dividi em dois. Feito isso, agora vai ficar muito mais fácil você entender o que eu quero passar para você. Inclusive agora eu vou ter que tirar um pouquinho essas muitas linhas que eu fiz, porque senão pode atrapalhar você entender o que eu quero mostrar. Então, legal. Eu só fiz esse quadrado para a gente entender onde vai passar cada formato, cada volta, cada coisinha que eu desenhar aqui dessa maçã. Então presta bastante atenção. O quadrado está feito, quadrado é um parâmetro. Então, quadrado sendo um parâmetro, aqui está a linha dele. Vamos começar fazendo uma curvinha dessa forma, ó. Certo? E aí você olhando no vídeo, tenta entender que a curvinha fez aqui, veio quase até o centro dessa divisão, tá? Isso tudo é percepção, né? Conforme você vê, por quê? Porque senão você pode fazer uma curvinha que chega até aqui, ó. Não, né? Por isso que tem esse quadrado, pra gente fazer bem próximo a proporção que eu faço aqui, você faz aí. E aí, feito isso, eu faço uma outra curvinha até aqui assim, ó. Aqui já é a parte de cima da maçã. Ah, legal, Henrique. Ficou tipo uma ondinha. Isso, ficou tipo uma ondinha e terminou mais ou menos nesse ponto aqui, ó. É isso que você tem que se atentar, onde terminou mais ou menos no quadrado. Não é na metade, não é muito lá em cima, é mais ou menos aqui. E isso vai ajudar você a fazer na proporção legal, né? Bem próximo do que eu estou fazendo aqui. Feito isso, vamos fazer a parte de lado aqui da maçã. Antes de eu descer, eu vou fazer mais ou menos o que eu fiz ali em cima. Eu vou fazer aqui embaixo, que também tem uma ondinha, olha só. Nem preciso começar dessa linha, eu posso fazer até completo, ó. Por quê? Porque desse lado aqui vai ser a mesma coisa. A linha está no centro, está passando essa ondinha aqui. A linha está no centro, está passando essa ondinha ali. Legal? E aqui embaixo, uma curvinha. E eu já vou encontrando com o resto do desenho ali em cima. Então aqui já está feita essa parte da maçã. O outro lado, a mesma coisa, né? Repara, como eu já falei, repara sempre as terminações. Olha só esse formato que sobrou aqui do quadrado. Seu desenho tem que ficar próximo disso também. Quando você fazer, vai vir dali essa curva, tá indo até mais ou menos aqui, ó. Ó. Não tá vindo daqui de baixo, tá indo até ali. Ele tá sobrando esse espaço aqui do quadrado. Esse espaço você faz de forma que o seu espaço aí fique parecido com o que tá aqui no meu desenho. Tudo isso é dica de percepção, né? Que vai te ajudando a fazer na proporção certa. Aqui embaixo tem uma outra ondinha, que é a partezinha de baixo da maçã. Tem muito segredo, tá? É só fazer esse finalzinho aqui. E do outro lado, Henrique? Do outro lado é a mesma coisa que foi feita aqui, né? Só muda que vai ser meio que ao contrário, né? Então aqui, ó, nem precisa ficar tão certinho, até porque a fruta, ela não é, né, certinho, não é uma esfera toda certinha. Ela é tortinha mesmo, então não tem problema se não ficar igualzinho tá ali, ó. Aqui ficou um pouco diferente, mas não tem problema. Importante é a gente seguir aqui o parâmetro do quadrado, saber que aqui já vai começar a descer, fazer aqui, ó, a mesma curvinha e aí a gente sobe. Então olha só como é que já ficou. Aqui um pouco abaixo dessa parte que a gente fez de cima, eu vou fazer como se fosse um parênteses, só que deitado. Esse formato aqui. E desse formato vai sair essa partezinha de cima da maçã. E aí, ó, aqui já vai no olhômetro total, tá? Faz esse formatozinho do jeito que eu tô fazendo aqui. É meio curvado e aqui fecha. Legal, aqui já tá feito, tá? O nosso esboço principal. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição da aula a foto do desenho concluído, e não só do desenho concluído, como desse esboço também. Eu vou tirar uma foto aqui agora e deixar só para você
olhar, né, para te ajudar ainda mais na hora de fazer. Então vou tirar aqui do esboço, depois eu tiro do desenho pronto e deixo na descrição do vídeo para você poder baixar. Daí agora você vem com a borracha para a gente tirar algumas linhas que não é mais interessante ficar aparecendo. Pode vir com a borracha normal, tá? Aqui eu estou usando uma caneta borracha porque eu uso muito nos desenhos, tá? E o que fica perto de mim aqui já são as canetas borracha, eu já pego para usar. Mas uma borracha normal, simples, só para você apagar essas linhas do quadrado, tá? Isso aqui não interessa mais agora, era só para fazer o esboço. Se você está começando agora no desenho, é importante você entender que não é legal quando a gente usa borracha, fica essas sujeirinhas, não é legal a gente ficar soprando para tirar, né? Porque pode acabar molhando o seu desenho na hora que você assopra e acabar borrando. Principalmente a gente está falando de realismo, é um trabalho que quando a gente vai fazer mais avançado a gente vai levar muitas horas desenhando, né? Para fazer todo aquele detalhe, aquele realismo todo que a gente traz. Não é tanto nesse caso aqui, que aqui é um pouco mais básico e a gente não quer borrar o desenho, né? Então você vai acostumar a ver usando um pincelzinho só para fazer isso. Em vez de assoprar, eu estou fazendo assim e tiro. É um pincel extremamente macio. É pincel para pó de maquiagem, tá? Não importa a marca, eu gosto de usar eles, né? Que você encontra em perfumaria e aí é interessante ter porque é muito macio, né? Não arranha o desenho e você evita soprar. Vou tirar essa linha central também, não precisa mais dela. E toda a parte do quadrado eu apaguei. Também não vou ficar deixando perfeitinho, tá? Isso aqui é um treinamento. Mas é só pra gente entender que era só pra fazer o esboço. Henrique, qual papel que você está usando? Papel simples, tá? Qualquer papel. Aqui eu estou usando uma folha de sulfite. Folha de sulfite é o que a gente usa para impressão, né? Papelzinho fino mesmo, que a gente usa na impressora. 75 gramas, papel comum. Depois, quando eu for fazer essa que eu imprimi, na outra aula pode ser que eu use outro papel, um papel mais apropriado para o desenho, depois eu falo dele. Aliás, eu falo da característica do papel, não precisa ser um único papel não, tem várias marcas. Bom, agora a gente vai trabalhar a parte do sombreamento desse desenho. Eu quero sombrear, imaginando que a luz está vindo daqui, ó, dessa região, né? Então a luz vindo daqui vai ter um ponto mais claro nessa parte e aqui, ó, desse lado todinho vai ser onde tem mais sombra. Por quê? Porque não está tendo uma luz direta aqui, tá? A luz está vindo aqui, então a sombra fica desse lado. E aí, tendo a sombra, a gente vai trabalhar uma nuance, né? Um degradê vindo para a região clara, que é extremamente importante, né? É um dos conceitos que eu quero passar para você aqui, que é esse degradê, né? Vindo do escuro para o claro. A gente fazer uma boa transição, porque é isso que vai dar um volume no desenho, tá? Isso é um conceito extremamente importante do desenho realista. Então o que eu vou fazer? Eu já vou vir com um lápis mais escuro, no meu caso aqui eu vou usar o 4B, e a gente vai começar a sombrear, né? E agora é importante você ir acompanhando no vídeo para você compreender. Não vou vir com a mão pesada, vou fazendo o sombreamento inicial. Aliás, eu vou reforçar legal essa parte que eu vou escurecer para a gente não perder essas linhas. Então repara que eu já venho com lápis 4B, já reforçando esse tom. Olha, então eu reforcei aonde eu já estou sabendo que eu vou escurecer nessa parte. Agora sim eu vou começar a sombrear. Vou fazendo um sombreamento mais próximo, não fazendo de qualquer jeito, tá? Muito espaçado. E sempre conforme eu vou subindo para essa região que eu já falei para você que vai ser clara, eu vou sempre aliviando mais o peso da minha mão. E à medida que desce, vai sendo mais forte. Basicamente já é o degradê
e a transição sendo feita. Aqui embaixo, ó, eu dou um pouco mais de pressão, não é forçando, mas é um pouco mais de pressão na mão e vou escurecendo. Ó, aqui eu já vou deixando minha mão mais leve, mesmo que depois eu reforce um pouco. Eu não vou forçando muito aqui. Ó, aqui eu reforço também essa parte. Dou uma ampliada nela. Ela vem vindo mais até a ponta. E aqui a gente pode até vir com lápis mais claro, tá? Que o 4B ele já é mais forte. Então, para trabalhar esse sombreamento mais aqui para cima, eu vou usar o próprio HB que eu tinha usado no esboço. Ó, até acho que dá para trabalhar um pouco com 4B mais aqui embaixo. Repara que eu sempre falo isso, ó. Eu estou sombreando, de vez em quando você vai reparar que eu faço isso, ó. Giro o lápis, continuo sombreando. De vez em quando eu giro de novo, continuo sombreando. Por que que eu vou fazendo isso? Porque eu estou gastando a ponta, né? Estou aqui sombreando, estou gastando. Conforme ela vai ficando gasta e eu giro, eu vou e pego a quina, a outra quina da ponta, né? Que eu acabei de gastar, eu viro e pego a outra quina que está bem afiada. Então isso, eu acabei fazendo uma manchinha aqui. Então isso me ajuda no sombreamento, me ajuda aí usando sempre essa quina mais apontada do lápis. E essa quina apontada penetra mais o sombreamento no papel do que eu ficar só usando a parte mais gasta. Então constantemente você vai ver eu girando, né? Conforme eu estou fazendo o sombreamento eu vou girando o lápis de vez em quando. Claro que quando gasta muito, aí é hora da gente refazer a ponta, né? Usar o apontador e fazer de novo. Ó, então basicamente o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um degradê. Eu estou fazendo a parte escura, eu estou fazendo um tom mais médio, uma transição onde vai clareando até chegar aqui na parte de brilho. Porque no final é isso que vai dar a tridimensionalidade no desenho. Vai dar aquele aspecto real, né? Vai dar aquele volume, aquela vida no desenho. E é isso que vai trazendo o realismo. Repara que eu não esfumei ainda, eu trabalho legal essa parte de sombreamento, é importante dar atenção nisso antes de sair esfumando. Tá? Porque essa transição, esse volume é dado no sombreamento, no próprio lápis. O esfuminho, o pincel, o papel higiênico, que é os materiais que a gente vai usar para esfumar,
não vão fazer milagre. São materiais de acabamento. Vai dar um tchan a mais no que você já fez bem feito com o lápis. Então o sombreamento legal já tem que ser feito desde o início com o próprio lápis. Fechando bem, olhando bem se a transição está legal, se está tendo mesmo a parte escura, parte média, indo para o claro. Tem que ter essas diferenciações, né? Ó, escuro, médio, claro, brilho. Não precisa ter um monte de graduação de lápis para fazer isso. Aqui eu estou com 2 graduações e a gente já está fazendo toda a transição que tem que ser feita. Porque o mesmo lápis, a mesma graduação, a gente alcança vários tons com o mesmo lápis. Repara que aqui eu escureci aquela ondinha que a gente fez aqui embaixo, que é uma parte bem escura, né? Aqui é uma sombra total mesmo, porque tem o formato da maçã, né? Isso aqui tá meio que para dentro, então não tem luz aqui, é bem escuro. Ó, percebe que aqui eu vou, o mesmo lápis 4B, eu vou escurecer essa parte. E aqui do outro lado, eu não vou fechar tudo escuro. Eu vou deixar um certo brilho. Ó, escureço um pouco, mas eu vou preservar um brilho aqui. Aqui, ó, bem clarinho, tá? Tô com lápis HB. Só um detalhezinho que eu vou fazer de sombreamento. Eu poderia até depois usar a própria sujeirinha do papel higiênico para fazer isso daqui também, tá? Tanto que eu vou até deixar para arrumar depois, na hora que eu esfumar, porque é uma partezinha bem delicada mesmo. Ó, então basicamente esse início do sombreamento, essa parte principal, aliás, tá pronta, tá? Só que eu vou trabalhar agora esfumando toda essa parte e fazendo algumas texturas, tá? A gente ainda vai fazer algumas texturazinhas aqui dentro da maçã. Mas aí antes de eu esfumar, eu já vou mexer um pouquinho aqui nessa parte de cima. Então já vou dando uma finalizada nessa parte. Nem tem muito segredo, tá? Nem vou trabalhar tanto sombreamento assim. Até porque tá um pouquinho mais rústico mesmo esse exercício, tá? Não é um nível tão alto assim de acabamento. E aqui, ó, já dá pra gente trabalhar esfumando agora. Então eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou fazer. Tem uma região que é bem mais escura, tá? Ó, aqui assim, esse canto. E eu já peguei o pincel que eu mostrei para você no começo da aula. E eu já vou passando aqui, ó. Eu dou algumas batidinhas. Tem hora que eu passo mais assim, ó. Não tô passando lá na parte clara, tá?
Estou vindo primeiro aqui nos cantos, onde é mais escuro. Ó. Por quê? Porque o papel higiênico eu vou passar depois ali, mas eu não quero passar nessa parte muito escura o papel higiênico porque acaba clareando muito, né? O pincel ele não clareia tanto. Então quando a região é bem escura, a gente pode trabalhar com pincel mesmo. Ó, movimentos circulares, tem uma certa pressão na minha mão. De vez em quando eu dou umas batidinhas para impregnando mesmo o grafite. Vai deixar um aspecto mais agradável de se olhar, mais esfumado, né? No seu próprio desenho você percebe até melhor do que no vídeo a diferença de antes de você passar e depois que você passa. Eu vou até passar um pouco mais aqui também. Ó. Tem hora que é legal trabalhar com o pincel esfumando também. Ó. Legal, agora eu vou passar o papel higiênico nessa parte, ó, com um pouco mais de cuidado, que é uma região mais clara para a gente não sair borrando, fazendo de qualquer jeito. Aí não tem segredo, pega um quadradinho de papel higiênico folha dupla, tá? Eu gosto de usar o folha dupla, ele é mais macio. Esse então é bem macio, tá? Da marca Neve. Ele é o que eu acho mais ideal para a gente poder usar. Então vou fazer uma dobrinha aqui, ó. Destaquei só um quadradinho daquele. Faço uma dobra assim na diagonal, faço outra dobra, vai ficar assim, ó, meio triângulo. Por fim, faço uma última dobra fechando, como se fosse fazer um aviãozinho. E aí aqui a gente dá uma dobradinha no final, só para dar esse apoio, porque aí fica parecendo um paninho que você vai passar no desenho. E aí dessa forma a gente vem, ó, com muito cuidado, tá? Não passa nessa região escura, não deixa invadir a área de brilho, né? Movimentos meio circulares, bastante cuidado, delicadeza, tá? Porque é uma área que a gente não quer perder o brilho que a gente fez, não quer sair borrando fazendo de qualquer jeito. Quando esfuma, dá uma certa borrada, é normal, a gente perde um pouco da transição e do degradê que a gente fez, ó, percebe que fica um acinzentado bonito, esfumado, porém a gente perde o degradê, né? Fica uma coisa meio manchada, meio única. Por isso que é importante, depois que a gente esfuma, a gente trabalhar de novo com lápis, melhorando esse acabamento. Ó. Então é um retoque bem sutil, tá? Bem sutil mesmo. Onde eu venho com lápis, com o mesmo 4B que eu estava usando. Deixa sua mão um certo controle, né? Uma certa leveza para você não fazer esses traços forçados. E aí eu venho com bastante cuidado, só arrumando um pouquinho o sombreamento. Fazendo aqui um pouquinho mais escuro. Conforme sobe, eu vou aliviando o peso da minha mão. Mais para devolver o que o papel higiênico acaba fazendo, né? Que acaba borrando um pouco. Cuidado com a sua mão, para sua mão não passar assim, ó, conforme você está sombreando. Aqui não vai acontecer pelo próprio tamanho da fruta, da maçã. Eu estou pousando a minha mão aqui na folha em branco. Mas se é um desenho mais completo, e eu vou fazer uma parte mais ou menos aqui assim, ó, do desenho, o risco de eu vir fazendo e pousar minha mão em cima do sombreamento que eu já fiz é enorme, né? Então tem que ter esse cuidado. Para não acontecer isso, você usa uma folha, nesses casos quando você está fazendo um desenho maior, vem com uma folha de sulfite normal, tampa assim, ó, coloca em cima da parte que você já sombreou, pousa sua mão com cuidado e faz onde tem que fazer. Ó. Se eu estivesse desenhando aqui tudo na folha toda aqui, ó, eu apoiaria a minha mão, né? Para sua mão, no caso, não bater no desenho, né? Para o suor da sua mão não esfregar em cima do desenho. Isso é muito comum de acontecer, né? Quando a gente está aprendendo o desenho realista, e aí do nada você nem percebe. Quando você olha, já está tudo manchado a sua mão aqui, ó.
Foi você mesmo que passou a mão sem perceber e manchou um trabalho que você demorou bastante fazendo, né? O sombreamento. Pode ser folha de sulfite, pode ser um plástico, pastas em L, né? Uma pasta em L que é aquelas transparentes, fininhas, você pode até pôr, que aí você continua enxergando o desenho, protege, pousa a mão em cima do plástico e aí você protege o desenho, né? O sombreamento que você já fez. E aí, se você sentir que ficou marca do lápis aparecendo e você quiser esfumar outra vez, você pode até esfumar, só que você vem com bastante cuidado. Ó, só nessa parte. Mas claro, vem sem colocar muita pressão no papel higiênico, só para ir quebrando um pouquinho a marcação do lápis. E preservando totalmente a área de brilho. Que eu já fui meio burrinho e tô colocando o dedo em cima, tá? Não faz isso. Deixa a área de brilho sempre preservada do seu desenho, para dar esse contraste, né? Esse volume. Se você mancha o brilho, você estraga a vida do seu desenho, você estraga o volume. Se você faz a parte mais escura, ou um preto, se fosse preto total, meio, sabe, meia boca, que você nem chegou naquele preto ideal, você só faz um acinzentado escuro e não chegou naquele escuro que você deveria, também você acaba perdendo contraste e vida no desenho, né? Então o contraste é uma vida, um contraste, um volume bacana tem isso, tem um preto bem feito, tem uma parte escura bem fiel ao tom da referência, tem um brilho bem preservado, né, que é o próprio branco do papel. Então é importante prestar atenção nisso. Agora a gente vai aqui para a parte da textura. Tá, usando os mesmos lápis, presta atenção agora que eu vou mostrar a direção da textura. Então vou começar com o lápis 4B, que eu vou fazer as texturas na parte mais escura. Quando eu for fazer aqui na parte mais clara, aí eu vou usar o lápis HB. E aí eu não é nada muito elaborado, tá? É só para dar uma texturização. A intenção aqui é você trabalhar da mesma forma que eu ensino como fazer fios de cabelo. Então quando a gente vai fazer riscos, como se fosse um fio de cabelo, e na textura funciona da mesma forma, em vez de fazer pesado, é interessante você fazer suave e de forma que a terminação fique suave também. Aqui, ó, né? Comece pousando o lápis suave e saia do papel suave também, né? Feito mais fluido, mais rápido, fica assim, ó. Começo suave e depois saio suave também. Aí as pontas ficam suaves, tá? Em vez de fazer assim, ó, uma coisa muito quadrada, muito forçada, tá? Então assim vai ficar feio e assim é o jeito certo. Se você tiver dificuldade, pega um papel em branco e vai treinando fazer esses fios assim bem soltos, tá vendo? Aqui no desenho de cabelos a gente faz dessa mesma forma. De vez em quando girando o lápis, como eu já mostrei no sombreamento aqui também, na hora de fazer os fios ou as texturas que lembram fios também assim. De vez em quando você vai girando e vai pegando a outra quina do lápis. Nem precisa ser com lápis muito apontado aqui na textura, pode ser do jeito que está aqui mesmo, né? Já está um pouco usado e já está meio macio, então eu até prefiro assim na hora de fazer algumas texturas, né? Só presta atenção mesmo na direção, que é o mais importante aqui na textura. Vai ter uma direção meia assim, ó, acompanhando o formato da maçã. Aqui no meio vai ficar um pouco mais reto e aqui vai ficar um formato mais no formato da maçã mesmo, tá? Como se fosse um parênteses, e aqui também, como se fosse um parênteses ao contrário. Basicamente é o que a gente vê também no desenho de boca, né? Quando a gente desenha bocas, é interessante sempre prestar atenção na direção, né? Cílios. Se você já viu alguma aula minha também, o cílio sempre a direção, né? Meio mais reto, vai caindo para os cantos, vai inclinando mais. Mas beleza, né? Isso é tema de outra aula. Aqui, ó, vamos continuar. Então eu vou passar como se fosse os fios que eu falei e vai vindo assim, ó, nesse formato.
Lembrando que se você sentir bastante dificuldade nessa parte, não precisa fazer. Só isso daqui já foi um excelente treino, tá? Fazer a maçã lisa, sem trabalhar nenhuma texturização, já foi bastante fundamento que eu passei para você aqui, de sombreamento, nuance, contraste e tudo mais. Mas aqui eu vou trabalhar de forma bem simples, tá? Umas texturazinhas bem simples, nada muito elaborado não. Ó, vai aparecer inclusive pouco, porque essa parte é escura. Então, basicamente, ó, tô fazendo. Inclusive eu vou mudar um pouco, tá? Como aqui vai ser até um pouco mais difícil de ser visto no vídeo, vamos fazer primeiro essa parte para você entender mais, que é onde vai aparecer melhor também. Então, com lápis HB, com a mão muito suave, tá? Se você estiver usando lápis H, melhor ainda, porque não pode ficar forçado, tá? É um detalhezinho muito suave, principalmente nessa área de brilho. Só vou dar uma passadinha de leve, como se fossem fios de cabelo mesmo, ó, descendo e subindo também. Ó, aqui eu até forcei um pouco, mas conforme vai indo para a parte do brilho, solta bastante a sua mão para ficar suave. Ó, aqui passa bem suavezinho. Aqui já começa a ficar mais reto, ó. Ali tá mais inclinado, aqui fica mais reto, acompanhando a direção que eu falei, da texturização. Treina, tá no papel à parte, para esses riscos ficarem suaves, nada muito forçado. Textura sempre é delicada, né? Suave. Faz parte do desenho, não é para chamar atenção de um jeito negativo. Ó, na parte do brilho, quase nem deixo aparecer muito. Se a gente vê que forçou muito, pode até dar uma apagadinha. Com cuidado. Aqui já com lápis 4B, vou forçar um pouquinho mais nessa parte mais escura para aparecer um pouco mais, tá? Não é muito forçado. É só para aparecer a textura, senão acaba não aparecendo nada. E aí você pode acompanhar no vídeo, né? Mais do que eu falando, você vê como que eu tô fazendo. Só dando uma leve reforçada. Ó, aqui como tem mais sombra, eu até uso 4B para dar uma reforçada melhor, tá? Não deixo subir muito. Então, se você perceber, a textura meio que acompanhou a tonalidade. Ó. Onde foi mais escuro, a textura ficou um pouco mais escura. E onde é mais claro, a textura está mais clara. Né? É meio óbvio, mas é muito importante a gente entender e fazer dessa forma. Porque dá uma naturalidade muito melhor no desenho. Bom, então, para esse exercício, tá? Um pouco mais simples, um pouco mais básico, de textura, para mim tá legal. Tá? Depois eu ainda vou terminar, porque eu ainda vou fazer uma sombra aqui, eu vou tirar uma foto e deixar junto com a foto do esboço que eu fiz, e você vai ter a foto para você olhar na foto, na imagem, você pode baixar e desenhar observando na imagem. Observando na imagem e vendo a minha videoaula, né? É a forma que eu recomendo. Inclusive, quando a gente for fazer a próxima maçã, eu recomendo também isso. Você já vai ter
a minha imagem do desenho concluído. Então você vai imprimir, que eu vou deixar disponível para você. Você com ela impressa na sua mão, você acompanha aqui a videoaula e vai fazendo. E tendo a referência, que é o meu desenho, na sua mão como base para você observar também além do vídeo. Tá? É importante você fazer dessa forma, que vai ajudar muito mais na sua compreensão e na sua percepção, né? Tendo ali lado a lado o meu desenho feito para você ir observando e fazendo o seu próprio desenho. Então vamos finalizar, vou fazer só uma sombrinha que vai estar projetando aqui como se fosse no chão, né? A luz está vindo dali, então tem uma leve sombrinha projetando. Então eu vou vir aqui com o mesmo lápis 4B, de leve, eu vou fazer só uma marcaçãozinha aqui, desse jeito que você vê, ó, até aqui assim, e aqui mais ou menos assim, ó. E aí não tem segredo, a gente vai e faz um degradê agora, onde aqui é mais escuro, e aí ó, vai clareando conforme a gente vai trazendo para cá. Ó, então nada mais é do que um degradê. Aqui mais escuro e vai clareando. Conforme for clareando aqui, eu venho até com lápis mais claro, o HB, para não correr o risco de fazer forte. Deixo bem mais clarinho aqui. E aí você pode pegar o papel higiênico daquela forma que a gente dobra e vem dando uma esfumada nesse degradê. Ali na onde é bem escurinho, pode trabalhar com pincel, que foi a mesma coisa que a gente fez na fruta, né, na maçã. E aí acaba dando uma borrada, né? É normal acontecer e a gente volta retocando. Vou voltar com o mesmo lápis para dar um retoque. Lembrando que o retoque é feito da mesma forma, aqui mais escuro, e eu vou soltando a minha mão. Já finalizando, vai ficando um aspecto bacana. Depois que esfumou já está mais homogêneo, e aqui é só um retoque final. E eu venho com lápis mais claro, né, para não forçar aqui no final. Sempre com uma controle manual, né, leve, para não forçar e conseguir fazer o degradê, terminar bem suave quando faz o degradê. Aqui eu vou dar uma apagadinha para deixar mais reto um pouco. Bom, então aqui está concluído esse exercício, esse treinamento da maçã, né, mais simples, porém com bastante conceito, bastante fundamento que você aprendeu e compreendeu aqui nessa aula. E na próxima aula eu vou fazer com você a outra maçã, né, para a gente aumentar um pouco o nível de desafio. Vou te mostrar novas técnicas, vou te mostrar o material que eu vou usar. Então a gente se vê na próxima aula para dar continuidade aqui na técnica. Bom, então, voltando aqui, só recapitulando o que a gente viu na aula de hoje. O tema foi, né, talvez seja por isso que você ainda não consegue fazer desenhos realistas que impressionam. A gente começou a ver o que é um desenho realista, que impressiona, o que não é. Então eu te passei isso, né, que uma técnica refinada, uma transição bem feita, que tem um degradê bem feito, que tenha volume, tudo isso é uma técnica refinada, é conceitos que vai fazer o seu desenho realmente ficar realista, realmente impressionar, né? Uma boa proporção, um bom volume do desenho, né? Vai chamar a atenção, vai ter vida. O contrário disso é desenhos que estão com sombreamento ruim, né? Espaçado, clarinho, desbotado, não tem presença legal de tons, né? Uma harmonia, um bom volume no desenho, está com a proporção ruim, né? Tem vários desses conceitos que não está batendo, não está passando realidade. E aí eu falei que é sobre passar realismo, né? Impressionar pelo realismo que você conseguiu transmitir e pela delicadeza da sua técnica, e não pelo desenho que você fez somente, né? Desenhos mais simples, desenhos mais complexos, se tiver com os conceitos bem aplicados, vai passar a realidade, vai impressionar pelo nível de realismo que você colocou, tá certo? Então, se você ainda não dominou, não tem um conhecimento para fazer uma coisa mais complexa, é complicado, porque você não passa realismo. Não é porque você vai desenhar aquele tipo de
desenho mais complexo que vai impressionar e um desenho mais simples não vai. Não, é sobre os conceitos que você conseguiu colocar para transmitir realidade no seu desenho. Daí eu te mostrei alguns exemplos meus, né, dos meus alunos também, de antes e depois de colocar esses conceitos na prática mesmo, transformar o resultado deles, né, acompanhado de outras coisas também que eu ensino dentro do curso. E aí falei a importância de você começar com coisas mais simples, né, desenhos mais simples, como um objeto simples, uma fruta, né, treinar realmente o degradê, que a gente viu aqui esses conceitos na prática, né, no desenho que a gente fez. E aí você pode desenhar um metal, um talher, aí você pode ir começando a se aventurar em partes do rosto mais simples, né, um olho, um nariz, para depois você ir cada vez subindo mais o degrau, né, o nível de complexidade e desafio que você vai colocando nos seus desenhos. E aí para finalizar a gente foi para a parte prática, né, um desenho que a gente fez junto aqui. E essa foi a terceira aula aqui do programa Diário do Desenho Realista, né, que eu vou trazendo aqui, abordando vários temas para você que quer dominar o desenho realista do absoluto zero. Então, para você já ser avisado da próxima aula que eu vou trazer desse programa, se inscreve no canal, tá? Curte esse vídeo e ative o sininho de notificação para você ser avisado. Me segue também pelas outras redes sociais para você acompanhar mais o meu trabalho, né, os desenhos que eu posto por lá, né, no Instagram, no Facebook. Os links vão estar aqui na descrição desse vídeo, o link do curso também, se você quiser fazer parte. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo conteúdo dessa série Diário do Desenho Realista. Até lá!